Boa noite, queridos irmãos. Hoje é dia 26/3/2023. Estamos aqui na igreja de Interlagos. É o nosso culto da família. Espera aí que eu só estou me ajeitando aqui. Eu acabei de tocar no louvor. Preciso só dar uma ajeitada aqui. Estamos aqui na igreja de Interlagos e se você chegou aqui, né, pelo YouTube, está assistindo a uma gravação, então seja bem-vindo. Queria que você soubesse que nós temos cultos todas as semanas, no domingo às 18 horas. Nós temos um site que é o www.igrejadeinterlagos.com.br e lá você tem um botãozinho aqui em cima do lado direito, né? Está escrito lá ao vivo, né? Você pode participar com a gente aqui, tá bom? E nós temos também cultos às sextas-feiras. No passado tínhamos de terça e quinta, mas como teve algumas mudanças no meu horário de trabalho, eu tenho dificuldade nesses 2 dias, e aí nós resolvemos passar para sexta-feira. Então, vocês fiquem à vontade em participar conosco, serão sempre bem-vindos. Temos um canal também, que é o Fale Conosco, @igrejadeinterlagos.com.br. Caso você tenha alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente, tá bom? Fica à vontade de fazer isso, sem problema nenhum, tá? Se você for participar conosco, você entre com a câmera e o microfone desligados, para que não interrompa. Eventualmente, como aconteceu hoje, eu estava tocando aqui no meu piano, fazendo louvor, e aí eu não pude atender, naquele instante eu não pude atender a ligação, mas logo em seguida eu já atendo, tá bom? Então, é só ter um pouquinho de paciência, que às vezes a gente está numa outra atividade, que nem no meu caso, que eu estava tocando meu piano aqui, fazendo louvor, tá bom? Então, sejam bem-vindos. Hoje eu vou trazer uma palavra que eu espero que vocês possam ser edificados, né? Eu até no post que eu coloquei no Facebook e no Instagram, vou pôr ele aqui para vocês verem. É um post bem interessante. Vou mostrar aqui, só um minutinho. Passo, Eli, seja bem-vinda. Então, o post é esse aqui. É um post bem, vamos dizer assim, tá vendo aí? Parece ter um inferno ali, um monte de fogo, né? E você está pronto? Tá vendo? Essa é a pergunta. Você está pronto? Não que eu queira que você vá para o inferno, de maneira alguma. Mas o objetivo é justamente trazer essa reflexão. Porque a Bíblia fala que o mal nos cerca, o pecado nos rodeia. É o que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que o pecado está ao nosso redor. Basta você dar um clique aqui, ó, na internet, você vai ter um pecado ali para você. E não é difícil. Então, eu faço essa pergunta. Nós estamos prontos para entrar no reino de Deus ou para entrar no inferno? Então, não quero que você responda para entrar no inferno, mas podemos até não estarmos totalmente prontos para entrar no céu, mas é lá que nós queremos entrar. É lá que nós buscamos entrar. É lá que nós nos esforçamos para entrar. Como diz lá em Lucas, capítulo 15, verso 15, Lucas, eu acho que é 15, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 16, talvez, Lucas 16, né? É isso mesmo. É isso aí, vou mostrar aqui para você, espera aí. Tá aqui, ó.
Aí em amarelo, sei lá. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Tá? Então, nós empregamos força para entrar no reino de Deus, que é o que nós queremos. Ninguém está pronto para entrar no reino de Deus. Ninguém. Ninguém está pronto. Todos nós estamos at work. Né? Men at work. Homens no trabalho. Aqui na sua testa está escrito assim, ó, em obras. Em obras espirituais. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes nós sentimos alguma coisa e nós atrelamos o reino de Deus aos nossos sentimentos, e isso está errado. Irmãos, o reino de Deus nos foi dado por graça, por favor. O Senhor Jesus habilitou o reino de Deus para nós porque Ele quis. Ele falou assim, eu dou a minha vida e depois eu torno a tomá-la. Esse é o nosso Jesus. Ninguém está pronto. Engana-se que eu esteja pronto, que você está pronto. Ninguém está pronto para entrar no reino de Deus. Mas é lá que nós queremos. Então, meu irmão, se você aceitou Jesus e batizou-se, se você aceitou o Senhor Jesus no seu coração como Salvador, ainda que existam pecados na sua vida, o Espírito Santo há de entrar em você e mover o teu coração em direção oposta aos pecados que você tem. Porque a Bíblia fala que existe uma milícia, existe uma luta nos lugares celestiais. Percebe? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas a nossa luta está nas regiões celestiais. Está no mundo espiritual. Então, queridos, não escravize a Deus. Deus não é escravo dos teus sentimentos. Mas você tem a liberdade para entrar no reino de Deus. E o reino de Deus, ele está sendo preparado para nós. Jesus falou assim, vou vos preparar lugar. Irmãos, por mais que nós tenhamos as dificuldades do dia a dia, as doenças, as dores, a idade vai chegando, a dor vai chegando, chega uma doença aqui, uma doença ali. Deus não está atrelado às suas sensações. Deus não é escravo dos seus sentimentos. Ai, hoje eu estou me sentindo... Você conhece o tal do crente vagalume? Conhece? Crente vagalume é hora está na luz, hora está na treva. Hora está na luz, hora está na treva. Isso não existe, irmão. Você está sempre na luz. Isso não existe. Você está sempre nos olhos de Deus. Irmão, você é a causa da morte de Cristo na cruz. O teu pecado é a causa da morte de Cristo na cruz. E o amor que ele tem por você é a causa da ressurreição dele. Sabe o que nós precisamos? Precisamos é crescer. Crescer em oração. Crescer em amor. Crescer em vida espiritual. Percebe? Eu trabalho muito com jovens e trabalhei muito tempo com jovens na igreja. Fui líder de louvor, fui líder de jovens. Lá na época da CUPC, nos anos 2000, final dos anos 90.
Eu nessa época, frequentávamos uma igreja grande, e eu tinha lá a liderança de louvor, eu formei muitos músicos lá. Irmãos, como eu conheço o jovem, e o jovem, né, o adolescente, o jovem, o moço, a moça, é assim, irmãos. O sujeito, ele vai um dia para a igreja, aí ele começa a louvar, fica todo cheio de alegria, porque louvou a Deus, e participou do culto, e participou do louvor, e participou disso, e foi uma bênção, e orou, e tal, e não sei o quê. Aí, no meio da semana, um dia qualquer, ele tem uma queda. Uma queda na área sexual. Ele tem uma queda. Ele não conseguiu se segurar. Ou ele, se ele é mentiroso, ele fala mentiras. Ou ele desrespeita os pais porque tem um conflito dentro de casa. Ou ele está doente, ele sente uma dor e aquilo o abate. E aí o jovem acha que perdeu a salvação. O jovem acha que ele não tem mais jeito. Ele é assim, o jovem é de 0 a 100 em um segundo. E de 100 a 0 em um segundo também. Então ele começa a achar que ele não tem jeito, que ele não... Percebe? Espera só um minuto, irmãos. Ver se tem alguém querendo entrar aqui. O Webinho entrou? Acho que não estou vendo o Weber aqui, o Juninho. Ah, sim. Sim, entrou. Eu vi ele ali, ele estava tentando entrar, bem na hora do louvor, não consegui. Mas vamos lá. Continuando. A gente vai e acha que... Né, o sujeito vai e acha que não tem solução para ele. Que a vida dele é um fracasso. Que a vida dele não tem o Espírito Santo, que a vida dele... É natural a gente pegar e atrelar a presença de Deus e o reino de Deus, atrelar aos nossos sentimentos. Mas isso é uma grande mentira de Satanás. Não caia nesse engodo do diabo. Queridos, o pecado nos cerca, o diabo está ao nosso redor. Percebe? Jesus não, um dos apóstolos falaram, acho que foi Pedro falou, né? O diabo está ao nosso redor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Você acha que o diabo está contente de ver você na igreja? E aí você cai, você comete um deslize e pronto. O diabo é o grande vencedor? O diabo é o grande cara que venceu e que agora o inferno é para você? Não caia nesse engodo, nessa palhaçada. Se você cair 100 vezes, você ore 100 vezes e busque a presença de Deus 100 vezes, para que não aconteça a próxima. O diabo quer ver você longe de Deus. O diabo quer ver você deprimido, derrotado. O diabo quer ver você achando que você merece o inferno. É isso que o diabo quer. Mas não, o Senhor Jesus, ele morreu por todos os seus pecados. Então, irmão, deixa para o julgamento final, lá no dia do Senhor. Aquele dia é o dia do julgamento e lá Jesus vai nos julgar. Deixa para esse dia. Os outros dias, viva para Deus. Pede perdão se você cair, pede perdão se você esmorecer. Quem disse que Jesus não nos perdoaria?
Não importa, irmão, você é muito precioso para Jesus para achar que no primeiro pecadinho, pumba, já não tem mais solução para você. Irmãos, Jesus falou assim, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Eu e o Pai viremos nele e faremos nele morada. Percebe? Vamos ver esse versículo? Vamos ver? Está lá em João, né? Vamos ver esse versículo aqui, ó. Acho que é João 14, né, Valdo? 14, 21. É. Olha lá. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei nele. E aí no 23, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha que interessante. Olha que interessante. Vamos parar para pensar um pouquinho nesta frase aqui, ó. Guardará a minha palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. Vamos nos ater a esta palavrinha aqui. O que é guardar? Essa é a palavra. O que significa guardar os mandamentos de Jesus? Qual é o significado disso? Aí é que está o detalhe. Amar a palavra do Senhor Jesus, aqui não está escrito assim, aquele que me ama e for santo. Está escrito isso? Tá? Vamos ver de novo? Vamos ler de novo aqui, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e é santo, isento de pecado, esse é o que me ama. E aquele que me ama, que é sem pecado, que não peca desde a sua conversão, será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei. Está escrito isso? Você acha que Jesus seria louco de colocar isso aqui nessa frase? Você acha que Jesus não sabe que você está em construção? Que você está crescendo? Que você está evoluindo espiritualmente? Será que Jesus não sabe disso? Será que Jesus não sabe que nós buscamos a santidade, mas não é sempre que conseguimos? Lê do engano acharmos que buscar a santidade é viver uma vida absolutamente sem pecado, vivendo nessa carne aqui. Essa carne envelhece. Essa carne, ela apodrece, ela estraga. Essa carne, ela fica velha, enrugada. Cabelos brancos, olha aí, ó. Ó, cabelos brancos. Lei do engano, irmãos. O diabo quer te convencer que você não tem jeito. É isso que o diabo quer. Ele quer que você, quando você cair, quando você cometer um pecado, que você caiu, e você fica deprimido, achando que a vida não tem solução para você, pronto, nesse ponto o diabo foi vencedor. Percebe? Nesse momento, você não tem solução, você está deprimido porque pecou, está chateado porque chateou Jesus com o seu pecado. Irmãos, está errado isso aí. Mas também eu não quero que você saia pecando por aí, falando assim, eu tenho solução, eu não tenho solução, Jesus vai me perdoar. Não é isso que eu estou dizendo. Não. Seja maduro. Seja sério. Percebe? Aí sim. O dia que você for maduro, uma pessoa madura. Errei, Jesus. Jesus,
Errei, me perdoa, Senhor. Eu preciso melhorar nessa área da minha vida. Eu não consigo, está difícil. Eu não sei o porquê, Senhor. Toda vez acontece e eu preciso melhorar. Seja maduro, irmãos. Seja sério. Trate o reino de Deus com seriedade, com amor. Trate o reino de Deus não com dó de si mesmo, com peninha de si mesmo, não. Ninguém tem pena de ninguém. Você não precisa ter pena de si mesmo, não. Não faz isso, irmãos. Cresça no reino de Deus, seja maduro. Seja honesto com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu pequei, Senhor Jesus, mas eu tenho muita dificuldade nessa área, Senhor. Me ajuda a vencer. Eu tenho medo de cair de novo, Senhor. Me ajuda. Maturidade, irmão. Você tem que esperar passar anos e anos da sua vida para você entender o que é maturidade? Para de olhar no espelho e ficar com dó do seu espelho. O Senhor Jesus não quer pessoas com autopiedade, quer pessoas que o louve, que o engrandeça em espírito e em verdade, que seja maduro. Olha a luta que Jesus teve ali para convencer o Nicodemos, que já era um homem velho, já era uma pessoa velha, imaturo, totalmente imaturo. Ele não estava entendendo bolufas o que Jesus estava falando ali. Para isso existe a Bíblia. A Bíblia, ela existe para nos dar maturidade. Entendeu? Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente aprende. E quanto mais a gente aprende, mais forte a gente fica. Mais fortalecido a gente fica. Então, meu irmãozinho querido, levanta a tua cabeça. Não demole para o diabo. Não demole para o diabo. Você já é vencedor, apesar de vez em quando você cair. Você já é vencedor. Você já está sentado em lugares celestiais. Mas seja maduro. É isso que eu estou querendo dizer. Ó, tem um monte de coisa para eu falar aqui que eu nem comecei ainda, mas vamos lá. Quem está pronto para entrar lá? Ninguém está pronto para entrar no reino de Deus. Mas nós já estamos lá. Nós já estamos assentados, nós já estamos assentados em lugares celestiais. Nós já estamos no reino de Deus. Percebe? Você já está lá. O que você precisa é regular um pouquinho o que você pensa aqui, ó. Melhorar suas condições de raciocínio. É isso aqui, ó, precisa melhorar. Jesus, ele foi claro com relação a isso. Olha o quanto, se você ler lá o capítulo 14 inteiro, você vai perceber quantas coisas imaturas os discípulos falam para Jesus. Vocês já perceberam isso? Tem um determinado momento que um deles fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Quantas vezes Jesus já tinha falado, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai? Quantas situações. Teve um determinado momento que eles estavam indo para Jerusalém, eles pararam numa cidadezinha para comprar comida e não acharam comida. Aí voltaram lá para Jesus e falaram assim, Jesus, queres que mandemos fogo dos céus para que os consuma, assim como Elias fez? Olha a imaturidade dos caras.
Você acha que se tivesse que mandar fogo do céu, Jesus ia precisar dos apóstolos? Ou o próprio Jesus mandaria fogo do céu? Percebe? Os caras tão imaturos. Eles já tinham visto Jesus ressuscitar gente, já tinham visto Jesus curar cego, curar leproso, fazer isso, andar sobre as águas, fazer um monte de coisa. Ainda chega lá e fala assim: Jesus, quer uma ajudinha aí? A gente pode pedir aí para mandar fogo dos céus para consumir essa gente que não quis vender comida para nós. E os caras estavam ali, ó, aos pés de Jesus, andando com Jesus. Você imagina eles caminhando naquele sol quente, aqueles dias sem água, sem lugar para dormir, sem um banheiro confortável para você usar. Pensa. Aí eles chegam lá e falam: Jesus, quer que mandemos fogo dos céus para que os consuma, como Elias fez? Aí Jesus dá uma mega resposta. Vocês não sabem de que espírito vocês são. O Filho do Homem não veio para matar. Ele veio para dar vida. Imaturos. Eles já tinham visto Jesus fazendo um monte. Eram arrogantes e imaturos. Entenderam, irmãos? Vamos fugir desse caminho. Você está aos pés de Cristo. Seja maduro. Maduro, é isso que ele quer. Maturidade. Quer ver Pedro? Pedro só foi ter um sinalzinho de maturidade na cabeça dele quando Jesus morreu e ele pegou e falou assim: eu vou pescar. Vou pescar. Foi lá e foi pescar e de repente Jesus aparece para ele. Percebe a imaturidade de Pedro? Aí tem um lance assim, que Pedro estava num lugar e de repente teve um sonho. E nesse sonho começou a cair réptil, tudo quanto é tipo de animal, porco. Animal que não podia comer. Aí Deus fala assim: Pedro, mata e come. Mas, Senhor, nunca comi comida impura. Não faça impuro aquilo que eu torno puro. Mata e come. Estou mandando. E aquilo serviu para Pedro falar assim: bom, eu vou pregar o evangelho para Cornélio. Aí foi lá na casa de Cornélio e pregou o evangelho e todo mundo se converteu lá. Irmão, ninguém está pronto. Eu não estou pronto. Você não está pronto. Ninguém está pronto. Nós estamos no caminho. Só isso. Fica no caminho. Percebe? Vai se aperfeiçoando. Leia a palavra. Aumente a sua fé. Busque o evangelho. Busque a obra de Deus. Ande em boas obras. Lembra que ele fala lá que o Senhor Jesus... acho que é Efésios, né? Vou mostrar aqui, porque me fugiu a palavra. Aí ele fala assim lá no finalzinho, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não adianta você fazer boas coisas, que a graça já veio e já te deu a salvação. Não é uma... Você não tem que fazer muita coisa, você não tem que fazer nada. Mas ele dá uma advertência, ele fala assim: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para boas obras, não para pecados. E Deus preparou as boas obras para a gente andar nelas. Então ande em boas obras. Sabe por que está escrito isso aqui em Efésios 2:10? Eu vou te falar. Eu vou te falar. Gente, o Serginho entrou, que bênção. Eu estava tão preocupado com você, Sérgio. Glória a Deus. Eu vou falar por que está escrito lá aquele negócio das boas obras lá. Você sabe por quê?
Eu vou explicar. Lá está escrito assim, que Deus preparou boas obras para que andássemos nelas. Você sabe por quê? Porque quando nós praticamos e andamos em boas obras, o nosso coração amolece. E aí a gente não tem tempo para pensar no pecado. Se você andar em boas obras, sempre andando em boas obras, sempre preocupado em fazer o bem, sempre preocupado em ajudar o teu próximo, sempre preocupado com ele, sempre orando por ele, sempre buscando. Sabe o que acontece? O seu coração está tão preocupado com as coisas de Deus que você não sobra tempo para pecar. Entendeu? Então, quanto mais a gente pensa em fazer coisas para Deus, melhor a nossa vida caminha. Fica mais difícil eu praticar o pecado. Por quê? Porque quando eu estou praticando o pecado, eu não tenho tempo para boas obras. Mas se eu estou andando em boas obras, eu não tenho tempo para pecar. Ou você peca e não pratica boas obras, ou você pratica boas obras e não peca. E isso, muitos dos antigos, principalmente da Igreja Católica, muitas pessoas lá do passado, perceberam isso. Sabe? Perceberam. É melhor você ficar horas e horas e horas do seu dia praticando boas obras, que não vai dar tempo para você pecar. Não é porque a pessoa quer o céu fazendo boas obras. Não existe o céu para quem faz boas obras. Não existe. O céu não foi aberto por causa das boas obras. O céu foi aberto por causa da vontade de Cristo. As boas obras, elas só nos ocupam. Então, irmãozinho, pratique as boas obras, que você vai ficar longe do pecado. Ainda que, vou dar um exemplo bem simplório aqui. Gaste a sua noite dando sopa para pobre, que você não vai ter tempo para ficar vendo porcaria na internet. Entendeu? Gasta o seu tempo em oração, visitando o irmão, você não vai ter tempo para ficar na internet. Ou para ir para o bordel, ou para ir para a prostituição, ou para ir para algum lugar. Você não vai ter tempo. Gaste o seu tempo visitando pessoas doentes. Você não vai ter tempo para pecar, porque não dá tempo para pecar. O custo emocional de você visitar uma pessoa doente é tão alto que não sobra espaço no teu coração para o pecado. Então, irmãos, levanta esse seu rosto, levanta a cabeça mesmo, firme, forte. Declare o seu amor a Cristo. Declare o seu pecado a Cristo. Solicite ajuda. Agora que você está se sentindo bem, porque você está aqui ouvindo essa palavra, agora que você está se sentindo fortalecido, porque você está aqui na igreja ouvindo essa palavra, se ajoelhe a Cristo e fala: Senhor Jesus, eu sou fraco nesta área, eu minto, Jesus, eu sou mentiroso, eu preciso de ajuda, Senhor Jesus, na mentira. Eu quero me livrar e não consigo, Jesus. Jesus, eu sou um reclamão, a vida para mim é viver de reclamação, e eu não gosto disso, Senhor. Me ajuda, eu quero parar de reclamar da minha vida. Jesus, eu tenho problema na minha área sexual, Jesus. Eu preciso da sua ajuda nesta área. Me ajuda, Senhor Jesus, que eu preciso vencer isso, e eu não consigo vencer, Jesus. Jesus, eu tenho um coração odioso, eu odeio pessoas.
Eu tenho raiva das pessoas, eu não quero ter raiva. Jesus me ajuda a vencer isso. É isso, irmãos. Maturidade. Maturidade. Seja maduro. Seja sincero. É o mínimo que a gente pode fazer. Você pode chegar para Jesus e falar assim também para ele. Falar, Jesus, eu quero praticar boas obras, mas não sei por onde começar. Pode me ajudar, Jesus? Me fala qual boa obra eu posso participar. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho carro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas eu quero praticar boas obras, eu não sei por onde começar. Jesus, me mostra. Me mostra, o que eu posso fazer para gastar o meu tempo ao teu favor, Jesus? E não sobrar tempo para minha cabeça ficar engendrando pecados. Me ajuda, Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos entender que o Evangelho é uma coisa simples. Há simplicidade no Evangelho, não é complicado. O Evangelho é uma coisa simples. Tem até um versículo que fala isso. Alguém pode encontrar ele aí para mim? Eu acho que deve ser lá, finalzinho de 2 Coríntios, ou Romanos. Talvez seja Romanos, né? Tá, a palavra é simplicidade. Deixa eu procurar aqui. Errei. É 2 Coríntios 11, 3. Maravilha, Eliette, obrigado. 2 Coríntios 11, 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Meu Senhor Jesus, que palavra fenomenal. Que versículo fantástico. Você percebe aí, ó? O diabo chega com astúcia e fala no teu ouvido besteiras e lança pensamentos de derrota no teu coração. E aí você fala, eu não tenho jeito, eu vou para o inferno. Você não vai, irmão. Não vai. O inferno não está sujeito aos seus sentimentos. O céu não está sujeito aos seus sentimentos. A tua entrada no reino de Deus está sujeita à sua fé. Sim. É a sua fé que determina se você vai ou você não vai. Entendeu? Irmãozinhos, eu nem preguei o que eu queria pregar, ó. Tá tudo aqui. Fica pro domingo que vem. Mas eu queria muito que você pensasse sobre tudo isso que eu te disse. Para que você se fortaleça e que você tenha maturidade de encarar as suas partes ruins, aquilo que é ruim dentro de você. Tenha maturidade para encarar aquilo e expor diante de Deus. Seja maduro. Não trate o evangelho como uma religiãozinha. Não, o Senhor Jesus está interessado demais no teu coração. Ele quer muito que você se sinta vencedor. Mas o diabo não quer. O diabo quer que você se sinta um derrotado. Que você se sinta um loser, um perdedor. Mas não é isso que Jesus quer, não. Você já está sentado em lugares celestiais. Percebe? Ande em boas obras. E você vai ver como o evangelho vai se tornar uma coisa prática na sua vida.
Mas não estou falando para você andar em boas obras de qualquer maneira. Seja inteligente. Use aqui, ó. Use inteligência. Amém, meus queridos? Essa era a mensagem que eu tinha que trazer para vocês. Quer dizer, uma parte dela, né? Porque se eu for começar a pregar o que eu tinha anotado aqui, ia tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Falei nada. Mas é isso. É o Espírito Santo quem sabe, né? Eu queria que você fechasse seus olhos para nós fazermos uma breve oração, mesmo que você esteja vendo a gravação deste culto. Não tem problema. Fecha os seus olhos, que nós vamos orar e vamos pedir para Deus te abençoar. Jesus querido, espero, Senhor, que esta mensagem possa chegar aos corações daqueles que necessitam de ouvir isso, Senhor, para que sejam pessoas maduras no Teu Evangelho, para que não sejam, Senhor, crianças, meninos, como acontecia lá na igreja de Corintos, meninos tratados com leitinho, mas não, Senhor. Nós queremos ser maduros. Queremos entrar no reino de Deus maduros. Queremos participar da tua obra maduros. E não simplesmente movidos de emoções e sentimentos pequenos, sentimentos de euforia, sentimentos de alegria curtos. Mas nós queremos ser maduros para, sim, estar eufóricos, estar alegres, mas mantendo o foco no teu evangelho. Eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe cada um desses irmãozinhos que estão me ouvindo e cada um dos que estão ouvindo essa gravação, Senhor. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus.